Olá, hoje iremos falar sobre mitologia grega, especificamente de Héracles, né? Héracles, na mitologia grega, ele é um baita, né? De importante, né? Excelente para começar na mitologia. Óbvio, se você quer começar do zero, você tem que começar lá na história de Cronos, ali, ler também a Odisseia. Mas se você quer começar a se interessar pela mitologia grega e pela a tragédia grega, leia Héracles de Eurípides, né? A edição que eu tenho aqui é uma edição muito boa, edição bilíngue, né? Da editora 34. Dá para se ver pela expressora, geralmente os ensaios gregos são mais curtos, né? Tem no máximo aí, em média aí, né? No máximo não. Em média aí, 57 páginas, 59 páginas. Esse daqui está com 180 páginas, né? Contando com a explicação geral do texto. O texto, ele é bilíngue. A gente pode ver aqui, ó, bilíngue, grego e aqui em português. O que, na minha concepção, facilita muito a minha leitura, porque eu não tenho que ficar mudando de página, né? Eu vou lendo páginas assim, né? Tipo, eu acabo de ler a frase, aí aqui eu não preciso olhar pra cá, né? Não preciso ficar alterando de página. Eu olho só pra um canto e consigo ler. Aí eu quero ler em grego, eu olho só para o canto esquerdo, né? O meu canto esquerdo, eu sei, né? Direito. E eu consigo ler tudo, né? Enquanto, né? A história mesmo é uma história, é uma boa história. Todos os teatros gregos têm boas histórias, né? Todas as tragédias gregas, né? São boas, mas só que eu vou fazer um breve aqui comentário sobre a obra em si, né? A obra conta a história de Héracles, filho biológico de Cronos, Zeus, que é, que é filho adotivo de Anfícrio, né? De Anfícrio, que a esposa de Zeus quer a todo custo matá-lo, né? A Hera, se não me engano é Hera, o básico, né? Que se sabe, né? É que é um texto de Eurípides, que foi um filósofo e escritor grego, do teatro grego, né? Dos teatros gregos. Deixa eu só. Dos teatros gregos. Baita de um escritor, né? Este teatro grego. Deixa eu colocar aqui. Este teatro grego pode-se ver que ele tem muitos diálogos, né? Mas não só muitos diálogos. Não é um diálogo grego comum, né? É um diálogo que pode ser tanto quanto lido, tanto quanto ensaiado, ou seja, feito como teatro, e tanto quanto, né, tanto quanto cantado, né, uma forma de fábula, uma forma de conto, né. Este teatro grego, forma a melhor forma, em opinião, é a
Nesta forma de teatro, pode-se destacar o grego em si. Se vocês procurarem no YouTube em teatros gregos, infelizmente, o máximo que iria aparecer seria a aparição de livros. Infelizmente, não temos teatros gregos. Assim como no YouTube, o grego clássico é muito desvalorizado. Pouquíssimas pessoas usufruem do YouTube do grego clássico. Muito menos indicam PDFs, né? Eu tenho PDF. Ele tá bem baqueado, né? Que eu grampeei ele. Veja, eu grampeei e quando eu grampeei, eu pensei o seguinte: quando você grampeia um PDF, você parece a grampo com grampo, tem que tomar muito cuidado com a ordem das páginas que imprimi, né? Este PDF eu pedi em A5, né? Metade de uma folha A4. E infelizmente quem imprimiu ele imprimiu errado, né? Ele imprimiu para ele ser grampeado de forma como uma folha A4, ou seja, aqui do lado estaria a folha 2. Eu grampeava aqui, né? Era para ser assim, grampeado assim e abrir assim. Mas eu deixei bem claro que era quadro em folhas A4, frente e verso. Mas ainda assim fizeram isso. Ou seja, é muito difícil os termos PDFs, de indicações de PDF no YouTube, né? Este canal eu vou me dedicá-lo, né? Além da política e da ciência, em instruções de bons livros, certo? Uma breve explicação, né? Agora, voltando na história. Héracles e Eurípides nos propõem a simples ideia, né? E eu vou contar a história aqui agora, né? A história se passa em um reino, né, onde a mulher de Héracles vive com seus 3 filhos, certo? E o rei, né, dessa cidade, ele é sogro de Héracles. Sogro, né? Ele é pai da filha. Não, ele é pai. Ele é pai da esposa de Héracles. Como ele é pai da esposa de Héracles, ele é sogro de Héracles, portanto, né? E o trono dessa cidade é usurpado. Usurpam o trono dessa cidade, né? Lico usurpa o trono dessa cidade. E Lico, para não ter sucessores, né? Os 3 filhos de Héracles, né? Que ele suspeitava que tinham os mesmos poderes. Héracles ainda, nesse momento, né? Ele já tinha terminado os 12 trabalhos, né, proposto por Zeus, pelo seu próprio pai. E esses 12 trabalhos já feitos, ele estava ali conversando com seu colega e já ia ir para casa, né? E esse teatro, ele fala o seguinte, ele diz, né, o seguinte, que Héracles, que quando quando a esposa e os filhos de Lico, a esposa e os filhos de Héracles já estão prontos para a morte,
faça uma prece, né, ao seu marido que ele apareça, né? E ela reza ali no altar dos deuses e pede que ele apareça, né? E realmente ele aparece, né? Triunfalmente ele entra ali e se pergunta o seguinte: por que motivo minha família está com vestes fúnebres? Quem morreu? Né? E a família dele explica: olha, o trono foi usurpado por Lico e agora eles querem nos matar para que não haja mais nenhum tipo de sucessor que possa matá-lo e usurpar e pegar o trono de volta. Certo? Era que isso fica enfurecido, né? E arma como se fosse uma emboscada. Eu vou ler aqui, vou tentar achar o trecho onde isso acontece. Né? É um trecho bem pequeno. Aqui, achei. Ligo fala: Tebanos, dói o dolo que me mata. Responde: mas quem seria o algoz senão tu mesmo? Resignar-te a pagar que nos deve? Quem, muro humano, molucou os numes, descarregando a loucura para o laje sobre Urânias, estes venéreos senhores, e o fim de um homem ímpio, a casa cala, a dança nos consegue, como sonhava, meus amigos vencem. Danças, enfim, danças, festividades, entretém a sagrada cidadela tebana, transmutada no plano, transmutada acaso, a soma de um som diverso, o neo-regente foi-se e antes manda deixar atrás o porto equerótico que preverão que a preversão supera a expectativa. Deuses se entretêm no escrutínio de alteres e puis o ouro e sucesso sequestram o homem dos passares, trazem consigo o período digno. Ninguém suporta olhar o tempo de seu giro. Margeando a lei, sudando altilei, rebenta o coche turvo de seu júbilo. Surgilada te correm rio imenso e lustroso pavimentos da urbe 7 portas, as primícias do coro de dançarino. Ó dir-se belo rio, ó ninfas orsorpiades, água pertenas para trás, avançai, plúrio louvor ao
melodia das musas Licônidas, exata contra o som que harpas minha cidade, meus torrões, onde espocou a raça de homens sameados, tropel de escudos bronzeados. Aí aqui é o couro falando, né? Estou péssimo na leitura. Aí, aqui, vou mostrar a câmera. Olha as letras mais itálicas, né? É, um pouco mais clássicas, assim, itálicas. Entram voando, Lisa, deusa da loucura, e Íris, mensageira dos deuses, entristeçam a cobertura do palácio, né? Aí, aqui, a deusa da loucura entra ali, né? Para, vocês já vão entender. Aqui o Heracles, Íris, né? E Íris começa a deusa da loucura, né? Não, Íris não, né? Lisa, loucura, o nome dela aqui está loucura. Íris, que aqui a loucura, a Lisa, deixe Heracles louco para matar a sua própria família. Aqui Heracles já tinha matado o usurpador do trono, né? Aqui os gritos, né? Os berros, né? O cronista fala, né? Ai, ai, por favor, idêntico às sédias. Anciões ao ver a fantasma sobre o passo, foge, some, né? Aqui é a prece que eles fazem, né? E aí eles já chegam aqui falando. Coragem, velhos. Vislumbrais loucura. Prole da noite, vislumbrais a mim, serva dos numes. Não prejudicamos a cidadela, vamos contra o lar do filho, dizem. O filho aqui quer dizer Heracles, né? Filho de Zeus. Do filho, dizem, né? Elas dizem. Do crônida de Alcimana. Antes do fim de Fínia dos louvores, o fado o preservou, pois Crônida no caso é Zeus, né? Crônida é Zeus, pois Crônida estava vetava que eu era trucidarmos a conclusão do fardo de Euristeu. Euristeu é Hércules, né? Porque é como se fosse o nome de Euristeu. Hera deseja que eles se imiscua na sangue familiar, ou seja, Hera, a esposa de Zeus, né? No caso, a esposa de Crônida, quer que transforme Heracles em louco, né? Lisa transforme Heracles em louco para ele matar a própria família e se banhar no próprio sangue da família, né? O sangue familiar aqui dá destaque para isso, sangue familiar, matando os seus, ou seja, matando seus filhos e sua esposa, sua família, né? Vamos, apruma o coração de fibra, ó filha virginal da noite escura.
Aqui ela faz referência a Alissa, deusa da loucura. E a turbação do pensamento infantile agos, a insensatez condiz a Hércules, né? Aqui ela pedindo que ele fique insensato, não tenha mais medo de nada, não, ou seja, fique louco. Aqui a gente pode colocar que quem não sente medo de nada é louco, né? É praticamente isso na filosofia. E se você não sente medo de nada, você é insensato, né? Você é louco. Que imagine só você chegar na porta de um penhasco, você não tem medo do penhasco, posteriormente você vai cair por chegar muito próximo da morte, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Seus pés não tenham paz. A sanha infamiliar pelo aquerote dos filhos plurinos, guirlanda tripla, né? Guirlanda tripla. Guirlanda é um paramento usado nas funeralidades. Ele tinha 3 filhos, ou seja, teria que matar seus 3. Guirlanda tripla, que suas mãos fulminam. Conheça a minha cólera e adhiera. Se impune, não sucumbe os numiosos, então se aluna, enquanto o homem prospera. Vocês devem ser submissos a mim e a Hera, que sou enviada dela, né? No caso, Iris é a mensageira. Aí, a própria loucura, esse é a parte que é da insensatez, né? Que a loucura está mais sã que era, né? Veja só. É ilustre minha estirpe, tenho sangue urano e noturno. Os deuses não têm simpatia por prerrogativas minhas, e não me agrada frequentar homens amigos. Se me ouvirdes, Hera, Íris, evitareis um grande equívoco. O homem cuja moradia agora me envias não é desprezível, a terra acima ou entre os ímpios. Toma o mar adverso e o solo intransportável. Só restaura a honra divina que os dois afilta, que não sofra em demasia. Ou seja, a loucura tá falando, vocês estão cometendo a loucura, né? Aqui a loucura tá falando, vocês estão cometendo, usa a palavra equívoco, né? Aí são tradução, vocês vão cometer uma loucura, né? Essa é a ironia. A deusa da loucura tá falando que eles estão sendo insensatos, e que Hércules não merecia, que realmente não merecia. O que é? Hércules tem um destaque, né? Essa confusão acontece quando Zeus, né? Ele tem relações com a mulher de Anfitrion, ele, né, escrupa a mulher de Anfitrion, e Anfitrion fica muito feliz, né? Porque o filho dele vai ser um semideus, que na Grécia Antiga, se você você é esposo de uma mulher, e essa mulher tem um filho, mesmo que não seja biologicamente, o filho é seu, né? E Hera fica horrorizada, que Hera é ciumenta, vamos supor, né? Ela é ciumenta, né? Era ciumenta, ela é ciumenta na mitologia grega. E Hera começa a ter ódio, rancor de Hércules e faz de tudo pra matar. Então é mais ou menos a história, né? Vocês têm que ler a Odisseia
Íris, né, fala: renegas o que planejei com Hera, né? Você está falando que não quer realizar o que eu estou falando, né? Não quer botar o plano em ação. Por que você não vai colocar o plano em ação? A loucura. Procuro te indicar um bom caminho, né? Eu acho que você está no caminho errado. Eu quero te indicar um bom caminho. Eu quero te indicar a justiça. Aí que entra o segundo livro, A República de Platão. A República de Platão, todo o primeiro livro se trata só de um assunto. Só de um assunto. Justiça. Aí é só justiça. Justiça, justiça, justiça. O que é justo, né? Então, este livro vai fazer alguns. Isso também é assunto para outro vídeo. Aqui, né? Renegas o que tá? Procura te indicar um bom caminho. De ti não quer sensatez, né? Ela não quer saber o que você quer, né? Ela só tá mandando você fazer. Aí a loucura fala, né? A Lisa fala: Sol, vês que agindo assim me contrario? Impõe-se-me cadê a Hera e Íris? O mar que brame o ameno? O cisno nada abala? O raio arde pouco diante do que farei correr o peito de Hércules? O Rubino Urteto, o palhaço Ruíra, depois que ele dizime os meninos, só há de conhecer quem trucidou com a minha loucura esmorrecer. Vê agita e testa alargada, agilha silêncio, o olhar e o górgona, que é o antigórgona, e o górgona, tuor que vistes e oferta, em fúria, munge terrivelmente, queres perseguir, rosai, tais quais súbito desse tártaro, o som da flâmula te amedronta, dança ao passo, pois despercemente, né? O que a Lissa quer dizer aqui, né? Ela deve seguir os seus próprios princípios, né? Seu princípio, podemos dizer, éticos, ou ela deve seguir os seus princípios, os princípios do mais forte, né? A lei do mais forte, os princípios de Trasímaco, a República de Platão, que o certo é a lei dos mais fortes, onde já vamos saber que está errado, né? Isso também é assunto para outro vídeo. Ok, aqui ela tenta explicar. Nossa, mas como eu vou fazer algo que contraria a minha própria espécie? A minha própria espécie não. A minha própria consciência. Não está em minha consciência eu fazer isso. Não está em minha consciência eu planejar tal ato abominável. E este ato abominável seria, né, deixar Hércules louco para matar os três filhos e deixar eles remoendo aqui. Depois que ele dizime os três meninos, só há de conhecer quem trucidou quando a minha loucura esmorrecer, né? Quando minha loucura acabar, Hércules vai cair numa depressão profunda, né?
vai morrer ali, né? Tá aqui, ó. Pode ser aí. Esse daqui. No canto. Aqui. Lamento da loucura. História. Lamento da loucura. Um lamento dela. Que Heracles vai simplesmente matar os seus próprios filhos por culpa dela. Ela não quer que ele o faça, mas só que ele vai fazer. Ela vai o fazer posteriormente, né? E aqui a gente nota que os deuses gregos são impudorentos, né? Não tem pudor nenhum, né? Mesmo a loucura sendo mais sã do que Hera continua pelo seu orgulho, né? Aí, né? Lamúria, saem eles e a loucura, né? As duas saem. Aí acaba o diálogo. Aqui, né? Vou marcar. Apagar esse negócio aqui. Aqui, esse livro já é muito bom em si, sem mesmo precisar de alguém me explicando. Mas quando alguém me explica, fica melhor ainda, né? Fica melhor ainda. O livro em si é muito bom, né? Em questão disso, né? A loucura deixa Heracles louco. Heracles vai e mata os seus 3 filhos e sua mulher, né? Coisa que nem estava prevista, né? Só que Hera não fala nada porque Hera simplesmente não está nem aí para a família de Heracles. Heracles simplesmente mata sua própria família. Hera fala, ok, foi mais do que eu esperava, mas o problema é dele, né? Não é problema meu. E isso eu indico bastante esse livro. É um livro belíssimo para quem quer começar a gostar de literatura grega. Então é isso, né? É simplesmente isso. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e